Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos retomando aqui para a nossa última semana de atividades. Lembrando que essa semana é uma semana um pouquinho mais específica, tá? Porque ela vai além dos 7 dias, né? Ela começa dia 22, vai até dia 30, que é na próxima terça, porque nós temos um calendário específico para cumprir. O decreto que prorroga as aulas em casa vai até o dia 30, então a gente decidiu por bem não deixar só 2 dias de atividades soltas, caso a gente tenha que retornar para a escola. Então, a semana vai do dia 22 a 30 do 6, ok? Nosso plano de trabalho é o mesmo. Eu vou ler para vocês o texto e explicar como realizar as atividades, tá bom? Lembrando que nós fazemos material de apoio também para vocês toda semana. Então, se tiver alguma dúvida, passa lá no blog, olha o material que a gente deixa para vocês semanalmente, que vai ajudar a entender, né, e compreender melhor o conteúdo que vocês estão estudando. Principalmente porque é conteúdo novo e a gente está estudando dele à distância, tá bom? Então, vamos lá. Essa semana a gente vai falar especificamente do fim da cadeia alimentar, né? Que é dos decompositores. Então vamos lá. Quando produtores e consumidores de qualquer nível trófico morrem, entram em ação os seres decompositores, como fungos e algumas bactérias, que se alimentam dos restos orgânicos desses seres vivos. O papel dos decompositores é decompor a matéria orgânica dos organismos mortos, para obter energias e nutrientes. A decomposição da matéria orgânica é muito importante para o meio ambiente, pois é através dela que ocorre a reciclagem de nutrientes que podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Então, os decompositores têm um papel fundamental na cadeia alimentar, não é porque eles são os últimos que eles não são tão importantes. É uma cadeia literalmente, assim, né? Depende do outro para tudo, tá? Então, é a partezinha que a gente gosta menos, né? Mas é uma parte super importante, tá? Então, nós temos duas questões que vocês vão responder com base nesse texto que a gente acabou de ler. Primeira, você vai ler, a instrução é ler o trecho acima sobre decompositores e responder as questões com as suas palavras. Então, eu não quero saber o que está escrito no texto, eu quero saber o que é que você entendeu do que foi lido aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira, letra A. Que lugar os decompositores ocupam nas cadeias alimentares? Então, você vai colocar com as suas palavras qual é o lugar que eles ocupam nas cadeias, ok? Letra B. Qual a importância dos decompositores na natureza? E aí eu quero que você escreva a importância que você acha que eles têm a partir de tudo que a gente já estudou até aqui, tá? E que não foi pouca coisa, hein, gente? Então vamos lá. Respondeu? A gente vai passar por um outro assunto que chama ciclo da matéria. Primeira coisa que a gente pediu para vocês fazerem é observar essa cadeia alimentar aqui. Por que que é essa cadeia alimentar aqui? Ela é uma cadeia alimentar específica do ciclo da matéria. E a gente vai explicar por que que eu tô falando de matéria. Tô falando matéria, gente, tô falando matéria orgânica. A gente acabou de ler ali em cima, ó, que a decomposição da matéria orgânica é muito importante para o meio ambiente. Quando eu estou falando do ciclo da matéria, eu estou falando da matéria orgânica, tudo bem? Para a gente entender como que o papel do decompositor dentro desse ciclo de tornar a matéria orgânica, retirar a energia e o nutriente e devolver para o solo, faz com que esse ciclo da cadeia alimentar continue funcionando, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou ler aqui para vocês o esquema e mostrando conforme a gente, né, colocou aqui para vocês entenderem do que é que eu tô falando, tá? Bom, ó, a matéria orgânica é lentamente decomposta pela ação dos organismos decompositores. Ok até aqui? Então, isso aqui a gente já entendeu, tá bom? Então, vamos lá. Ó, animais e plantas morrem.
A planta também morre, gente, não é porque ela é uma planta que ela fica viva o tempo todo. Essas folhas secas aqui, ela vira matéria orgânica. Né, tanto que as estações elas fazem essa troca de folhagem. E isso que está ali no solo morre. Então, ele também se torna matéria orgânica, tá? Então, o decompositores, ele não tem isso de que ele come só carne, só o que está morto nesse sentido. Tudo que está morto no solo serve como matéria orgânica e os decompositores agem em cima disso, tá? Então, aqui, ó, animais e plantas morrem, essa matéria orgânica, o decompositor vem aqui e acaba com esses restos, né? A matéria decomposta e ela passa para o solo, tá? Então, aqui, os seres decompositores, eles exterminam isso aqui e isso passa para o solo, certo? Vocês já estudaram solo no passado. Se não estudou, dou uma dica para vocês. Meus vídeos do terceiro ano, eu só tô falando sobre solo. Tá lá no meu canal também. Vai lá no terceiro ano e dá uma olhada. Que eu tô explicando o que é solo, para que serve o solo, como é que compõe o solo, tá? Então vamos lá. Quando essa matéria decomposta ela passa para o solo, as plantas, que é a primeira fase, né, da cadeia alimentar, elas retiram compostos simples desse solo, que são energias e nutrientes. Simples, por quê? Porque elas são seres produtores. Elas produzem o próprio alimento, então ela não se alimenta disso. Mas esses compostos do solo ajudam elas a sobreviver, ok? E a luz do sol também, então por isso que são compostos simples. Os animais se alimentam das plantas. E aí, são todos os animais que se alimentam das plantas? Não são, a gente já conversou sobre isso. Só os herbívoros vão se alimentar, ok? Animais e plantas produzem resíduos, todos eles. E aí eu não tô falando de animal morto, tá, gente? Resíduo é resto de tudo, de xixi, de cocô, enfim, de qualquer coisa que eles deixam por aí. Esses animais e essas plantas morrem e retoma o ciclo da matéria, entendeu? Então aqui eu não estou falando só da cadeia alimentar, que quem se alimenta de quem. Eu estou te mostrando o ciclo que a matéria faz. Então os animais e as plantas produzem resíduos, eles morrem. Então esses resíduos, os decompositores, eles aproveitam. Esses animais, essas plantas que estão morrendo, é aproveitado. Essa matéria orgânica vai lentamente sendo decomposta por bactérias e fungos, que são seres decompositores. Isso volta para o solo. O solo são compostos simples que alimentam essas plantas. Essas plantas servem de alimento para outros animais. E esses animais, quando comem isso, produzem resíduos, entende? Esse ciclo ele sempre se renova, ok? É disso que nós estamos falando. Aí, com base agora que você sabe dessas informações, você vai responder essas perguntas aqui. Então, vamos lá. Ó. Os decompositores agem sobre a matéria e a desenvolvem ao ambiente. Na verdade, devolvem. Então, vamos lá. Os decompositores agem sobre a matéria e a devolvem ao ambiente, na forma de compostos simples que ficam no solo. Dessa maneira, esses compostos podem ser utilizados pelos produtores e a matéria é reciclada, ou seja, ela volta para a teia alimentar. E a gente falou de teia na aula passada, hein? Não lembra? Volta lá para ver o que a gente está falando sobre teia. Que a teia, ela não é igual à cadeia alimentar, tá? São coisas diferentes. O processo de circulação de matéria pela teia é chamado de ciclo da matéria. Tá vendo? É uma coisa interligando na outra. É como se fosse uma teia. E aqui você vai assinar a questão 1 é assinale a resposta incorreta. O que é incorreta, gente? É o que está errado, ok? Então você tem 4 opções, letra A, B, C e D. 3 estão certas e uma está errada. Você vai marcar a que está errada.
Então, vamos lá. Letra A. Os animais e plantas, quando morrem lentamente, são decompostos pela ação dos organismos decompositores. Se essa resposta está certa, você não vai marcar X aqui. Se ela está errada, você vai marcar, ok? Letra B. A matéria é decomposta para o solo. Aí você responde. Se for essa que está incorreta, você marca. Se for essa que está correta, você não marca. Os animais e plantas morrem e não são decompostos pela ação dos organismos decompositores. Se essa estiver errada, você marca. Se não, não é para marcar. E D. As plantas retiram os compostos simples do solo. E é aí que você vai responder. Então, vou retornando, hein? 3 respostas estão corretas, uma está errada, você vai marcar a que está errada. E por fim, com base nos conhecimentos trabalhados durante esse mês, então a gente encerrou a questão de matéria, a gente não vai falar mais sobre nenhum conteúdo novo por enquanto. Você vai fazer um desenho para representar uma cadeia alimentar utilizando setas, identificando qual ser vivo serve de alimento para qual ser vivo, ok? Então, aqui tem um espaço para você fazer o seu desenho maravilhoso. Você vai fazer uma cadeia alimentar. E aí, se está com dúvida, existem vários exemplos na apostila de cadeias alimentares. Utilizando setas, tá vendo aqui, ó? Toda a cadeia alimentar que a gente mostrou para vocês tem seta. Nenhuma não tem, tá? Ó, tá vendo? Tem vários modelos. Escolhe um e faça o seu. Ou você pode simplesmente fazer um inédito. Olha que coisa maravilhosa. Eu adoro quando vocês produzem. Não é para copiar daqui. Aqui é exemplo. Exemplo não é modelo, tá? Olhem para você saber como fazer e criem a sua cadeia alimentar, mostrando qual ser vivo serve de alimento para qual ser vivo. E aí, se você vai fazer uma cadeia alimentar simples, faça. Se você vai fazer uma que tem produtor, consumidor primário, secundário, terciário, faça. Enfim, você quer fazer uma teia. A ideia não foi fazer uma teia, mas uma teia também faz parte da cadeia alimentar. Se quiser fazer, faz. Só o ciclo da matéria que não dá para fazer, porque aí o conceito é outro, tá bom? Sempre utilizando as setas, mostrando quem serve de alimento para quem. Então, você vai redesenhar lá a plantinha e colocar que ela é produtora, serve de alimento para o próximo animal. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, questionamentos, nos procurem. Não fiquem aí sofrendo sozinhos, tá bom? É isso, gente. A gente termina com esse desenho maravilhoso de vocês. Pode ver que na página 36, na próxima página a gente já não é nossa disciplina. E eu retorno com mais informações assim que eu tiver, tá bom? Porque a gente ainda não sabe se retornamos ou não para a escola após o dia 30. Tudo bem? Não tem data para entrega desses trabalhos ainda, mas vai fazendo, porque a hora que a gente pedir que é para entregar, e aí não tem como ficar aguardando, tá bom? Então, peguem aí o tempo que vocês têm e façam as atividades. Beijos, até nosso próximo encontro.